Oi pessoal, aqui quem fala é Paulo do Vale, sou jornalista, ao meu lado o advogado Léo Palhano. Estamos hoje iniciando uma nova saga com o podcast Coronga. E a gente espera que você que já está ouvindo aqui esse início, chegou até aqui, fique com a gente até o final, fique com a gente por todos os episódios e que a gente possa, com o tempo aí, trazer um bom público para as nossas discussões. O podcast Coronga tem como principal objetivo debater assuntos a respeito do nosso cotidiano de modo geral, e tudo isso leva à política, leva à vida individual de cada um e à vida coletiva principalmente. Tudo bem, Léo? É um prazer poder iniciar esse projeto com você e desejo sucesso para a gente. Em primeiro lugar, sucesso com relação a conseguirmos transmitir boas ideias para as pessoas, boas discussões, sabedoria, entendimento e, acima de tudo, também que a gente possa aprender com esses nossos debates. Fala galera, tudo bom? Cara, eu tô extremamente feliz em iniciar esse projeto contigo. A gente conseguir sair um pouco da nossa indignação e ir pra ação, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vem conversado muito com, não só eu e o Paulo, mas entre nossos amigos e conhecidos, sobre os rumos do mundo, sobre o nível das discussões, assim, não só entre colegas, mas também na mídia, o que a gente vê no cinema, o que a gente vê acontecendo na política. E a gente tem achado as coisas um pouco rasas, as pessoas estão se satisfazendo com pós-verdades, né, ou com talvez assuntos meio incompletos, ou que as coisas estão sendo escondidas ou ditas de uma forma meio utilizando um subterfúgio do raso. Tá chovendo fake news. E isso está incomodando não só a gente, e a gente quer tentar trazer essa discussão do cotidiano, das curiosidades do dia a dia, assim, para que as pessoas, vocês, nossos ouvintes, também tragam a perspectiva de vocês, para que a gente evolua junto com vocês e enxergue esse mundo sem a nebulosidade que a era digital nos trouxe, né? E antes da gente até falar um pouco mais a respeito da escolha do nome, que eu acho bem interessante, falar um pouco dos nossos perfis, né? Eu sou um jornalista, já... Aqueles 24... Sim, não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Foi feito. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Presidente! Trabalho há 10 anos, apesar de ter 29 anos aí, desde os primeiros momentos da faculdade, com estágios, enfim. Tenho uma carreira um pouco mais voltada para o esporte, mas também já trabalhei no jornalismo de modo geral, com reportagens. Sempre me interessei por qualquer área com relação ao mundo, com relação à vida, passando por política, por artes, pelo esporte. Acho que não existe nenhuma distinção com relação a ser jornalista. O jornalista, ele é um só, e aí ele atua, ele define onde ele vai atuar, né? Eu tenho um conceito de que não existe o jornalista esportivo, o jornalista de política, existe o jornalista que trabalha na área de política, o jornalista que trabalha na área de esporte, e eu sempre proponho que todos os profissionais possam sair um pouco da zona de conforto, aprender outras áreas, porque isso enriquece muito a profissão, né? Você estar atuando numa área como o jornalismo esportivo, sabendo o que acontece no mundo ao seu redor, você vai ser um jornalista mais completo para falar de esporte, sabendo de mundo, e vice-versa. Nem aquele japonês do Big Brother não consegue pegar o telefone. É um orelhudo. O cara é um orelhudo. É uma vantagem poder fazer parte também do jornalismo esportivo. Um diferencial também, né? Muitos jornalistas se preocupam demais com outras áreas e também esquecem do esporte. Enfim, esse é um assunto para outra hora. Mas apenas para introduzir um pouco a respeito do que eu penso de mundo, uma cabeça mais progressista, alguns ideais definidos com relação à política e políticos, que vocês vão descobrindo aí ao longo dos episódios, para quem não sabe. Fale um pouco de você, Léo. Eu sou advogado, eu me formei pela PUC de Campinas. Eu sempre trabalhei no meio corporativo. Eu comecei, meu único estágio, no momento de interação no meio público do direito foi o estágio no Tribunal Regional do Trabalho, mas depois eu segui para o mundo corporativo. Fiz uma carreira de 8 anos, mas né, como você vai evoluindo na vida, você acaba mudando um pouco as suas prioridades se você reflete sobre o que realmente faz sentido para você. Eu estou num momento de transição, de tentar expandir minha mente, porque é bem isso que você falou, de que o jornalismo não é só um jornalista esportivo ou um jornalista político. Eu acho que ninguém é só uma coisa e a gente está com uma tendência na sociedade de querer que seja. Então, é muito comum de você ver um médico que é um bom médico, um excelente médico, mas
pouco sabe de política ou pouco sabe de qualquer outro assunto não pertinente à área de biológicas. Um engenheiro, um advogado que também não estuda as demais ciências humanas e se apega aos rigores da lei sem entender toda a base social que sustenta que o Estado democrático de direito, as leis, como as instituições funcionam. E eu acho que eu tenho como um propósito na vida trazer um pouco dessa mescla de conhecimento, mostrar para as pessoas como que o conhecimento é uma coisa gostosa, assim, você se aprofundar em coisas que você não sabe, não devia ser motivo de medo ou receio de você se inteirar de alguma coisa, mas sim de curiosidade, de você se sentir bem, tendo uma perspectiva mais clara sobre as coisas e não seguir opiniões de outras pessoas, quem quer que seja, sem você ter seu próprio momento de reflexão. E a gente espera que vocês gostem. A gente vai para uma segunda parte agora da explicação, né, de como chegamos até esse momento, até o nome Coronga. E no momento da chegada oficial do coronavírus ao país, o Coronga podcast não tem muito a ver com o corona, apesar do pessoal, né, como um bom brasileiro, sempre fazendo piadas, relacionando o corona com coronga, que vem do coringa, e é aí que a gente entra um pouco no nosso nome do podcast, o Coronga, que é justamente esse meme que virou no país com relação ao filme Coringa, né? Muito discutido, muito levado ao extremo, pro bem e pro mal. E aí acaba surgindo o personagem Coronga, né? Que é quase uma ironia ao nome Coringa e que a internet transformou aí nessa ebulição que foi o filme. Não necessariamente somos um subproduto do filme e temos referências fortes com relação ao filme, podemos ter também. You cross a mentally ill loner with a society that abandoned him and picked him up trash. O Coronga é mais ou menos por aí, né? É o não entendimento completo da coisa, ou talvez a paixão completa do bem e do mal, do que representa o personagem. Isso vai acabar ficando enraizado nas nossas discussões e nas nossas artes também, né? Inclusive agradecendo o Lucas Piro, que também é uma parte do Coronga, está nessa parte muito importante que é a arte, que chama as pessoas, que acho que é o primeiro convencimento, principalmente de quem não nos conhece, a clicar e tá escutando a gente. Então também é importante. Eu acho que o nome Coronga ele reflete exatamente a ideia de que aqui a gente não quer ser caga-regra, a gente não quer falar pra vocês o que é o certo, o que é o errado. Da mesma forma que o filme Coringa, pra mim, não diz o que é o certo e o que é errado, tanto que, apesar de eu discordar de algumas, tiveram interpretações diferentes de quais problemas aquele filme retratou. Então, é a ideia de a gente trazer temas ao debate e realmente destrinchar ele e entender que existem outras perspectivas, existe um contexto, seja social, seja histórico, seja filosófico, para determinados assuntos que a gente às vezes nem imagina, desde lazer como o futebol e o carnaval, até a política do dia a dia que nos afeta, que afeta a vida das pessoas ao nosso redor, da nossa família, dos nossos amigos e de todo mundo, né, na real, porque tudo é político e eu acho que a gente discutir política de uma maneira aberta, democrática, que as pessoas, que a gente quer que vocês comentem, que vocês participem com a gente, que vocês sugiram temas e pautas para a gente trazer aqui e discutir de forma aberta e sincera e honesta, justamente essa brincadeira que a gente quer fazer com o nome Coronga. Dito isso, vamos então ao que interessa. O carnaval acabou, a democracia também corre o risco de acabar no país. Os nossos blocos democráticos deixaram as ruas e, ao que tudo indica, quem toma conta da avenida a partir de agora é o bloco antidemocrático. Entrou um malandro no meio da roda e gritou: Pediu pra parar, parou, é ruim de parar, vai Betinho Moreno! E é a respeito disso que a gente vai falar no nosso primeiro episódio do podcast Coronga. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto curtíamos o carnaval, alguns não gostam, outros tomam as ruas, né? Que acho que é um espaço onde as pessoas também podem festejar e ao mesmo tempo demonstram vontades, demonstram anseios de uma sociedade.
com os prós e os contras também, né? A gente vê de tudo um pouco no carnaval, do bom ao ruim. Eu fico indignada quando vejo a quantidade de ambulâncias disponibilizadas num desfile de carnaval para atender aos bêbados de plantão e valentões que se metem em brigas e quebra-quebra. A questão é que enquanto isso acontecia, o presidente Jair Bolsonaro, para variar um pouco, não fugindo de um histórico, longe disso, né? É um histórico muito recorrente. Uma coisa que o Bolsonaro não faz é cometer o estelionato eleitoral. Infelizmente, até acho irônico quem votou no Bolsonaro e hoje se impressiona, né? Acho que é o primeiro caso de pessoas que votam em um político que não querem que ele faça o que ele cumpriu e o que ele falou durante a campanha. É um caso realmente a ser estudado e aprofundado. Mas a verdade é que o próprio presidente da República convoca de uma forma até direta, talvez, né, com um compartilhamento por WhatsApp para vários contatos, para várias listas, né, que ele inclusive gosta de ostentar. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. É a base forte, o que elegeu o Bolsonaro, e isso ficou muito claro também ao longo dos últimos tempos, incitando a população, aos seus apoiadores, a ida às ruas, né, um protesto antidemocrático, me parece com foco mais voltado ao Congresso Nacional, ao Senado, enfim, poderes, né, além da presidência que fazem parte de todo um contexto. Agora, é um fato que não nos pega de surpresa, longe disso, né, Léo Palhano? Olha, eu sempre gosto de pensar em todos os assuntos complexos, principalmente de política, com as perspectivas do passado, das coisas que aconteceram que levaram ao momento presente que a gente vive, né? E eu gosto de uma frase do Peter Burke, que é um historiador inglês, que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. A gente não é historiador aqui, apesar de gostar muito de história, mas a gente quer fazer as pessoas lembrarem aqui nessas discussões que isso que aconteceu ontem, apesar da mídia, até de todos os espectros políticos, da direita e da esquerda, assim, óbvio, não da extrema-direita ou lavista, mas jornalistas conceituados, pessoas que têm a visão de mercado do liberal, até os neoliberais, assim, alguns ainda criticando, mas daquela forma velada que a gente vai discutir aqui. O Bolsonaro, na minha visão, não está sendo nada mais, nada menos do que um cara coerente com as suas próprias ideias. Isso você pode pegar em qualquer vídeo antigo dele, conversando, dando entrevistas, falando que queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, que a ditadura matou pouco. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Essa coisa estranha sempre esteve presente na carreira do Bolsonaro. Desde o começo, né? Desde quando ele começou dentro da carreira militar, colocando bomba em quartel. Cumpre aqui lembrar também alguns atentados à democracia já no governo como presidente da República. Bem no início, teve aquele... assim que o Onyx entrou, eles queriam deixar a base eleitoral dele feliz e eles anunciaram a despetização da Casa Civil, né? Demitir funcionários do governo que estivessem alinhados, talvez, com o espectro petista. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Seja lá o que isso significaria ali dentro da Casa Civil. E foram demitidos mais de 300 funcionários, isso causou um alarde, até que eles voltaram atrás, né, como várias vezes fazem, e recontrataram alguns desses funcionários. Mas mesmo assim já foi um sinal de que as instituições não estão sendo bem respeitadas. O que é isso? É a liberdade de ideologias dentro do governo ou não? Todo mundo tem que seguir uma só. Causa zero estranhamento essa atitude, né? Eu não consigo imaginar o Bolsonaro virando presidente do país e chegando com um discurso de que não, acho que a gente não vai olhar para a ideologia, né? O Bolsonaro se elegeu em combate a essa ideologia que é petista, enfim. Ele se elegeu com uma técnica que não foi utilizada exclusivamente por ele. Inclusive, o nosso governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, chamou, né, o Márcio França, sempre vice do PSDB, de socialista. E isso por si só mostra o nível da nossa discussão política na sociedade, né? Ele está mais raso que isso, eu acho difícil. Acho que é interessante a gente lembrar daquele caso do então ministro da Educação, Ricardo Vélez, que eles tentaram fazer uma modificação ali no edital